Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome de Sua Excelência, a senhora desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, presidente do Tribunal de Justiça do Pará, e de Sua Excelência, a senhora desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, diretora-geral da Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará, saudamos a todas e a todos que participam deste webinário, Violações dos Direitos Humanos e o Direito à Verdade. Este evento é em parceria com a Comissão de Ações Judiciais de Direitos Humanos e Repercussão Social. Serão palestrantes Antônio Anselmo Bentes de Oliveira, médico formado pela Universidade Federal do Pará, especialista em epidemiologia, pneumologia sanitária, epidemiologia, administração hospitalar, diretor do Hospital Universitário João de Jesus Barros Barreto, no período de 1994 a 1997, diretor-presidente da Santa Casa de Misericórdia do Pará, no ano de 1998, coordenador regional do Macronúcleo Norte do Programa de Controle da Tuberculose, servidor público aposentado e atualmente exerce a medicina em consultório particular como pneumologista. Girolamo Domênico Trecani, advogado, mestre em Direito Agrário pela Universidade Federal do Pará, doutor em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, na UFPA, pós-doutorado na Unitrento, Itália, e Universidade Federal de Goiás. Integra a Clínica de Direitos Humanos da Amazônia e, desde sua criação, a Comissão Permanente de Monitoramento, Estudo e Assessoramento das Questões Ligadas à Grilagem, Tribunal de Justiça do Pará. Escreveu livros e artigos sobre direito agrário, quilombos e combate à grilagem. Tem experiência na área de direito, com ênfase em direito agrário, ambiental e civil. Consultor jurídico da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores, Agricultoras Familiares do Estado do Pará, FETAGRE Pará, da coordenação da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombo no Estado do Pará e da Comissão Pró-Índio de São Paulo. Virgínia Bahia, graduada em Direito pela Faculdade de Direito do Recife, graduada em Psicologia pela PUC-Rio, juíza do trabalho aposentada do TRT de Pernambuco. Simone Schreiber, desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, doutora em Direito Público pela UERJ, professora associada da Escola de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unirio. Será mediadora a juíza de Direito do Poder Judiciário do Estado do Pará, Andréa Ferreira Bispo, mestra em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará, formadora credenciada pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que agora faz a abertura deste webinário. Doutora Andréa Bispo. Muito obrigada, Walter, pelas apresentações. Eu vou apresentar agora o nosso webinário e inicio dizendo que em 21 de dezembro de 2010, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Resolução 65/196, que proclama o dia 24 de março como o Dia Internacional para o Direito à Verdade em relação a graves violações de direitos humanos e para a dignidade das vítimas. Essa resolução ela está baseada em inúmeros instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos, né? E, em especial, há uma resolução da própria ONU anterior, que é de 2006, e que ela prevê o direito da vítima ou de seus familiares de saber as circunstâncias em que ela desapareceu, né? No caso de desaparecimentos forçados. Eu olhei aqui um pouquinho, não sei se interrompeu a transmissão. Bom, então, voltamos. Peço desculpa pela minha internet caiu aqui. Como eu dizia,
essa resolução da ONU, que estabelece esse dia como um dia do direito à verdade e o direito à justiça para as vítimas de graves violações de direitos humanos, ela tem um precedente numa resolução da ONU de 2006 que trata do direito das famílias, das pessoas vítimas de desaparecimentos forçados, de terem conhecimento das circunstâncias do desaparecimento, da evolução, o resultado das investigações, do que aconteceu com a pessoa desaparecida e, enfim, de obter reparação, de obter justiça, né? Então, aqui no Brasil, em razão dessa resolução, foi apresentado um projeto de lei que incluiu esta data, né, o dia 24 de março, como o dia do direito à verdade no calendário nacional. E o CNJ, né, também incluiu esta data no seu calendário de direitos humanos, né, de data que chama todo o Poder Judiciário a debater sobre as questões que são importantes e relevantes para os direitos humanos, né? Então, é uma forma de termos um debate coletivo, o conhecimento circunstanciado dessas violações, né? Seja para a gente reafirmar a dignidade das vítimas, seja porque nós precisamos de uma coisa muito importante, né? De compreendermos que é o direito à memória. Os historiadores, eles costumam distinguir o que é lembrança, o que é memória e o que é história, né? A lembrança são os acontecimentos que nós presenciamos, né? Que nós vemos. Então, quando a gente pensa no porão da ditadura, tem pessoa que estava lá, que viu, que sofreu, ou familiares perceberam, estava lá, de alguma forma vivenciaram aquilo realmente, né? A memória é diferente. A memória é aquilo que uma coletividade ela aprende sobre um determinado evento. A lembrança, ela pode um dia se apagar, a gente esquece as coisas, né? Mas a memória não, porque a memória é uma construção coletiva, é como uma coletividade aprende e ela percebe um determinado acontecimento e principalmente ao jeito que ela diz não, isto que não, não, nunca mais. Então é muito importante da gente perceber isso. E para falar conosco aqui, os nossos palestrantes já foram apresentados. Eu sei que vai ser uma discussão muito rica, são perspectivas variadas, né? A primeira que vai nos falar aqui é a Virgínia Bahia. A Virgínia é uma estudiosa desse tema, aliás, todos, né, que trazem essas perspectivas sempre muito interessantes. Eu vou passar a palavra para a Virgínia, só pedindo desculpa que a Simone Schreiber ainda não conseguiu ingressar aqui, que ela está com um problema que ela ainda está no trânsito, e assim que ela conseguir entrar aqui, vocês já poderão vê-la. Eu vou passar a palavra para a Virgínia, querida. A palavra é sua. Obrigada, Andréa. Boa tarde a todos. Na pessoa da minha querida amiga Andréa, eu quero agradecer o convite da Escola Judicial do Pará. É uma honra estar aqui, é um prazer estar aqui com vocês para tratar desse tema que nunca deve ser esquecido, deve estar sempre em pauta e com o qual nos debatemos ainda de uma maneira muito forte, e por isso precisamos falar muito sobre ele. Eu fiz aqui uma pequena apresentação que eu vou aqui compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui sem maiores problemas. Pronto, acho que vocês estão vendo, né? Eu não consigo ver vocês. Quando eu abro o PowerPoint, nem consigo me ver. Mas se precisar falar alguma coisa, por favor, falem no microfone, tá? Porque eu não estou vendo ninguém.
como a Andrea já adiantou, esse dia, né, do 24 de março, ele foi instituído em 21 de abril de 2010 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, o Dia Internacional do Direito à Verdade para as Vítimas de Graves Violações dos Direitos Humanos, e a data remete a 24 de março de 1980, que foi o dia em que o arcebispo Oscar Romero foi assassinado em El Salvador, ele que era um defensor da democracia, dos direitos humanos, e fazia continuadas denúncias contra as violações sofridas pelas populações mais vulnerabilizadas do seu país, né? E ele, então, foi assassinado, e essa data, então, 24 de março, virou esse marco do direito internacional, do Dia Internacional do Direito à Verdade. No Brasil, como a Andrea também já adiantou, ele passou a fazer parte das datas comemorativas em 2018, por meio da Lei 13.605/18, que estabeleceu que esse dia seria destinado à reflexão coletiva a respeito da importância do conhecimento circunstanciado das situações em que tiverem ocorrido graves violações aos direitos humanos, seja para a reafirmação da dignidade humana das vítimas, seja para a superação dos estigmas sociais criados por tais violações. Então, basicamente, esse direito à verdade, como a Andrea disse, é o direito a que as vítimas e seus familiares tenham conhecimento sobre os atos que ocorreram, quem os praticou e as motivações. Então, basicamente, as circunstâncias em que se deram essas violações. Infelizmente, até hoje, nós temos casos em que nem tudo isso foi esclarecido, né, durante o período da ditadura militar. Recentemente, por ocasião agora desse dia, o secretário-geral da ONU disse que a verdade é uma força fortalecedora e curativa. Reconhecimento, justiça e prevenção só podem começar com a descoberta e reconhecimento dos fatos. Sem verdade não pode haver justiça ou reparação. Então, a gente vê que, para além da importância da esfera individual, é natural e justo que as pessoas e as suas famílias saibam o que lhes aconteceu, mas há também uma dimensão da sociedade, né? Como bem falou a Andrea, a lembrança é uma coisa mais dos indivíduos, mas a memória é algo da sociedade. Então, a sociedade tem o direito de conhecer o seu passado, né? E não há dúvida que essas violações, e aí o doutor Anselmo provavelmente vai poder falar sobre isso muito melhor, impactam a saúde física e mental das vítimas, que geram traumas. E o silenciamento desses traumas só piora o sofrimento dessas pessoas. Então, daí também a importância da gente, da sociedade, dos indivíduos e das famílias terem acesso a esse conhecimento, né? Nessa fase em que nós estamos, em que a pós-verdade está muito presente, a gente fica se perguntando o que é essa verdade, né? O que é a verdade, o que é a pós-verdade, só isso daria uma outra palestra. Mas o que essa justiça de transição e essa busca pela verdade procura objetivar é que as opiniões e convicções sejam baseadas em fatos, em referências seguras, e não em situações em que há um apelo maior à emoção e às crenças pessoais. E aí a gente vê essa pós-verdade que muitas vezes quer fazer um revisionismo histórico que se afasta muito do que efetivamente aconteceu, né? Então, esse direito à memória e à verdade
é um reconhecimento de que as vítimas e as sociedades elas têm o direito de saber quais foram os setores institucionais responsáveis pelas violações dos direitos humanos. Saber que o Estado participou dessas violações e constituir uma verdade que muitas vezes vem desmentir fatos, enfim, relatos falsos que são criados muitas vezes por quem cometeu essas arbitrariedades e violações dos direitos humanos. Então, eu acho que, basicamente, essa lei que instituiu, né, esse dia comemorativo é o reconhecimento de que a sociedade tem o direito de conhecer o passado autoritário e o reconhecimento de que o Estado participou desse passado autoritário e violador dos direitos humanos. A verdade, né, a gente agora falando de justiça e transição, e aqui na tela tem a definição do Conselho de Segurança da ONU para a Justiça e Transição, é um período que procura superar, né, uma fase de autoritarismo e de violências, ocorreu e ocorre ainda, né, em vários países da América Latina, da África, são os processos mais conhecidos, e a verdade é fundamental. Em qualquer processo desse, a verdade é a base sobre a qual vão se assentar as outras fases dessa justiça de transição, que é a justiça, a reparação e a conciliação. Então, é fundamental para a verdade é o primeiro passo, a investigação do que aconteceu, a responsabilização dos autores, dos agentes que praticaram essas violências, são os primeiros passos para que se possa avançar nesse processo de justiça de transição. Aqui tem uma divisão que é puramente didática e ela não na verdade, a coisa não ocorre dessa forma linear e nem todos os processos são observados em todas as justiças de transição, né? Nem todas essas etapas se cumprem. Mas seria basicamente isso, iniciar-se com a verdade e a memória, para que a gente possa avançar para a justiça, a reparação e a reconciliação. Essa justiça, como eu já falei, é um direito individual e da sociedade de conhecer quem praticou os delitos e que esses criminosos sejam punidos. As reparações elas podem ser material, simbólica ou psicológica. A material são as indenizações, as compensações financeiras. A simbólica, a construção de memoriais e instituições de datas simbólicas, como essa que estamos falando hoje. E a psicológica, um apoio para as vítimas tentarem superar da melhor maneira possível o trauma que passaram. E a reconciliação é a superação do passado e a promoção das reformas, de reforma das instituições que praticaram essas violências. Não adianta fazer um diagnóstico do que aconteceu sem que as instituições, a forma de funcionamento das instituições sejam reparadas. Não tem uma fórmula única, né, para que ocorra a justiça de transição. Ela vai depender dos fatores históricos, sociais e políticos de cada país, por isso que não tem uma receita de bolo. Cada país adota diferentes medidas, né, para processar essa justiça de transição. Agora, em todos eles, seja qual for o modelo, seja qual for o caminho que cada país adote, a palavra é um elemento fundamental. Revelar os fatos, tornar públicas as violações, denunciar as arbitrariedades,
nomear responsáveis, resgatar a memória de lutas e resistências são condições essenciais para a construção de um novo pacto nas sociedades pós-conflitos. E aqui eu trouxe 2 exemplos de justiça, de modelos distintos de justiça e transição. Na Argentina, os militantes de direitos humanos e o país resolveu dar mais ênfase na questão da justiça, procurando responsabilizar e punir os agentes do Estado que foram responsáveis por essas violações. E aí aqui eu trago a foto do filme à esquerda, são os personagens do filme 1985, que é um filme que retrata o julgamento dos militares durante foram os que comandaram o país durante a ditadura militar, que é essa foto à direita, e aí é uma foto real, né? Não são mais os personagens. Então, Virginia, para mim, é lógico que... Você está me ouvindo, minha linda? Alô? É porque, para mim, não está passando. Para mim, não está passando. Ah, obrigada. Pronto? É porque eu não estou vendo ninguém, Simone, eu só vejo o PowerPoint. Espera aí, deixa eu chegar lá de novo. Pronto, aqui. E aí eu trouxe também o exemplo da África do Sul. A África do Sul ela tem dado ênfase à memória, à denúncia e à revelação dos fatos, como o caminho e o objetivo de se promover uma reconciliação nacional. Aí a gente tem aqui, né, o Mandela e o bispo, e atrás está escrito verdade, o caminho para a reconciliação. Então, são 2 enfoques diferentes de como superar esse período, no caso da África do Sul, do apartheid, e da Argentina, da ditadura militar. O início do processo da justiça de transição também varia de acordo com as circunstâncias políticas e sociais de cada país, da correlação de forças daquele momento, né? Então, isso também varia muito de país para país. Na Argentina e no Chile, as respectivas comissões da verdade, foram instituídas logo no fim do regime militar. No Chile, a comissão foi instituída em 1990, ela funcionou durante 9 meses, o relatório documentou 2.279 casos de desaparecimento, execução e tortura, ocorridos de setembro de 73 a março de 90. Na Argentina, a Comissão Nacional foi instituída em 1983, funcionou durante 10 meses, ouviu muita gente, foram mais de 8.000 testemunhos, e documentou cerca de 9.000 casos, né, de desaparecimento forçado, tortura e assassinatos ocorridos entre 76 e 83. A Comissão Nacional da Verdade na Argentina também identificou os responsáveis e fez recomendações para prevenir futuras violações de direitos humanos. No Brasil, a gente tem a Comissão Nacional da Verdade, que foi criada em 2011 e foi oficialmente instalada em 16 de maio de 2012. Então, diferentemente do que aconteceu na Argentina e no Chile, a gente vê que a nossa Comissão da Verdade veio muitos anos depois do fim da ditadura, que aconteceu em 1985. Um relatório, e aí eu não vou me estender muito aqui, porque eu acredito que o professor Girolamo vai falar mais detalhadamente sobre a Comissão da Verdade. Mas o relatório foi entregue em dezembro de 2014, então ela teve 2 anos e pouco de funcionamento.
reconheceu que as decisões resultaram em violação dos direitos humanos e que elas foram emanadas da Presidência da República e dos ministérios militares, que os militares participaram dessas violações e que foram utilizadas as instalações do Exército, da Marinha e da Aeronáutica nas práticas repressivas, inclusive com emprego de recursos públicos, né? Mas a gente vê que, apesar desse reconhecimento, a punição desses agentes praticamente não aconteceu. Houve punições na área civil, mas em quantidade ainda muito pequena. Agora, apesar da comissão surgindo em 2012, ela teve marcos anteriores que culminaram nessa Comissão da Verdade. A nossa transição brasileira, ela tem algumas características próprias, né? Ela foi uma transição negociada, não houve ruptura do regime, foi fortemente influenciada pelos movimentos de anistia, pela anistia, e houve uma ênfase na reparação. Então, em meados da década de 70, começou a luta pela anistia ampla, geral e restrita. A gente estava ainda no auge da ditadura militar, né? Em 1978, foi criado o Comitê Brasileiro pela Anistia, que funcionou junto a outros comitês, e inclusive Comitê Feminino pela Anistia. A participação feminina na luta pela anistia foi muito grande. E em 1979, finalmente veio a Lei da Anistia, que, ao contrário do que a luta pela anistia reivindicava, uma anistia ampla, geral e restrita, ela foi uma anistia limitada, não alcançou a todas as pessoas e que se desobrigou da apuração das responsabilidades e dos crimes cometidos pelo regime. Então, foi uma anistia que foi tida como bilateral, anistiou também os agentes que praticaram atos violadores dos direitos humanos e, de início, ela não abrangeu a todos os que lutaram contra a ditadura. Foi a partir de 1985 que essa anistia foi sendo ampliada por uma série de leis federais, e aí essas leis procuraram reparar a violência praticada pelo Estado brasileiro. E por isso que no nosso processo histórico o termo anistia foi paulatinamente se equiparando ao termo reparação. Em 1995 veio a Lei dos Desaparecidos, que foi um marco na questão do reconhecimento da responsabilidade estatal por uma série de abusos e violações. Foi, então, criada a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, primeiro órgão incumbido de proceder à análise dos casos de indenização para as famílias das vítimas. Então, aqui a gente já vê essa característica da reparação, né? O Brasil deixou um pouco de lado a questão, um pouco não, eu diria que deixou muito de lado a questão da responsabilização dos agentes e privilegiou mais a questão da reparação. Foram reparações financeiras, houve quem pedisse apenas o tempo de prisão, de exílio e de clandestinidade para fins de contagem de tempo de serviço, mas houve uma ênfase maior nessa questão da reparação. Em 2002, veio uma lei que regulamenta a Comissão da Anistia. E aí, essa lei previu uma reparação para aquelas pessoas cujas atividades econômicas foram forçosamente interrompidas por conta da repressão militar. Então, teve estudante que deixou de estudar, teve
pessoas que perderam seus empregos, que foram para o exílio e não puderam continuar suas carreiras aqui no Brasil. Então, essa lei permitiu que essas pessoas fossem reparadas de alguma maneira, normalmente com a contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria. Depois da criação dessa comissão da anistia, 6 anos depois, o Ministério da Justiça criou, através da comissão da anistia, implantou as caravanas da anistia. Essas caravanas tiveram por objetivo descentralizar os julgamentos desses pedidos de anistia e eles passaram a ocorrer em vários estados. A caravana, se eu não me engano, visitou mais de 18 estados, além do Distrito Federal, onde ela já estava, a comissão da anistia era sediada. E aí eles procuraram promover sessões públicas. Os julgamentos pelos conselheiros da comissão se davam nessas sessões públicas e de forma a se aproximar da sociedade, a divulgar mais aqueles julgamentos, para que todo mundo soubesse, né, tomasse conhecimento daquilo. E, como disse o presidente da comissão na época, para que não ficasse parecendo que a comissão da anistia apenas distribuía indenizações. O objetivo era construir essa memória e levar isso para a sociedade de uma forma mais próxima. E aí, finalmente, em 2011 e 2012, né, a gente tem a criação da Comissão Nacional da Verdade e a sua instalação em 2012. Aqui na foto tem uma dessas sessões da anistia que aconteceu aqui em Pernambuco. Virgínia, eu acho que não está passando de novo o slide. Eu não sei se é só para mim. E agora? Agora sim, caravana da anistia que está aparecendo. Pronto, 2002, 2008, 2012. Espera aí que agora apareceu alguma coisa. Pronto. Essas anteriores não apareceram? Não, apareceu subindo uma, duas, a outra, a 10 apareceu para mim. Deixa eu voltar aqui então. Eu acho que tem que ir clicando cada vez que... É porque eu estava tentando botar em tela cheia, mas eu vou ficar aqui nessa tela com menorzinho. Bom, aí aqui eu trouxe, a Andréa mencionou antes da gente entrar ao vivo, e eu vou falar para todos, eu sou casada com Teodomiro Romero dos Santos, que foi o primeiro condenado à morte pelo regime militar, e tem uma história muito rica, que já rendeu documentários e filmes e tal, mas eu quis trazer essa foto aqui para mostrar para vocês quão longo foi esse caminho, quão longo está sendo esse caminho de reparação brasileiro, porque a primeira foto é a foto do julgamento, do dia do julgamento dele, quando ele foi condenado à morte. E a segunda foto foi no dia que a caravana da anistia esteve aqui em Recife e analisou, né, julgou o requerimento dele da declaração de anistiado e de contagem do tempo de serviço. Por motivo de foro íntimo, ele não quis requerer nenhuma indenização, ele requereu apenas a contagem do tempo de prisão, que foram quase 9 anos, 1 ano de clandestinidade e 6 anos de exílio, como tempo de serviço. Foi isso que o possibilitou se aposentar como juiz de trabalho. Ele era juiz de trabalho também. Mas o que mais importante que eu percebi, eu fui em algumas sessões da caravana de anistia,
E o que eu percebia que era mais importante, que mais tocava aquelas pessoas e seus familiares, era o pedido de desculpas. Porque, ao fim do julgamento, do processo, daquela vítima ou da família da vítima, o presidente da comissão, em nome do Estado brasileiro, fazia um pedido de desculpas àquelas pessoas pelas violências praticadas pelo Estado contra elas. Então, esse era um momento muito importante. E Theo, na época, deu uma declaração que expressou muito o pensamento dele, né? Que ele disse assim: houve o reconhecimento pelo Estado brasileiro de que a luta que os opositores travaram contra a ditadura militar foi uma luta justa e necessária para o restabelecimento da democracia no país. A gente sente que a nossa luta foi válida. Então, essa última frase, eu percebia muito isso, sabe? Nele e em outros militantes. A gente não sofreu em vão, a gente não lutou em vão. Apesar de tudo que a gente ainda está vivendo hoje, a luta foi válida, né? Então, eu quis trazer isso aqui para vocês, porque eu acho que essas duas fotos mostram realmente quanto tempo mediou uma situação e outra, né? E aí, finalizando, eu trouxe aqui esse memorial. A gente tem aqui em Recife o memorial, o Monumento Tortura Nunca Mais. Essa foto foi tirada numa manifestação que houve em março de 2019. Eu estou lá no meio dessa gente, eu e Tereza, que é uma colega também da JB, e nós fizemos essa manifestação exatamente porque no início do governo passado, né, em 2019, no dia 31 de março, houve uma celebração, digamos assim, pelo golpe militar, coisa que tinha deixado de acontecer nos governos anteriores. E aí nós, então, fizemos uma manifestação para lembrar as vítimas da ditadura e homenagear as pessoas torturadas, e trazendo muito essa coisa da memória, né? Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. E eu acho que essa é uma luta que está longe de terminar, porque nós vemos ainda a tortura hoje muito presente no cenário brasileiro, nas delegacias, nos presídios, e eu acho que se deve muito a essa ausência de punição de quem praticou esses atos durante a ditadura militar, e a volta desse discurso e esse revisionismo histórico completamente enviesado, dizendo que a ditadura não aconteceu, que direitos não foram violados. Então, a gente tem que ter sempre isso muito presente e permanecer nessa luta, porque ela está muito longe de acabar. Então, é isso, Andréa. Eu agradeço e devolvo a palavra. Obrigada, querida Virgínia. Antes de começarmos o evento, a Virgínia estava falando, eu estava apresentando, né, os participantes, e falei para o professor Girolamo que a Virgínia era uma estudiosa sobre o assunto. Ela falou assim, curiosa, não, eu sou só uma curiosa. E eu falei para o professor Girolamo, espera ela falar, que aí você vai ver se é só curiosidade. Muito obrigada, Virgínia, uma fala muito importante, muito didática e, acima de tudo, muito potente, né? Eu destaco assim da fala, o que você fala sobre punição, já para passar a palavra para Simone Schreiber, nossa queridíssima colega, que teve a oportunidade de participar do julgamento como relatora do caso Inês Etienne, né? E ela vai nos falar dessa decisão, compartilhar conosco essa percepção exatamente do que parece ser uma confusão com anistia como uma ignorância, né, de um esquecimento que é justamente contraria o nosso direito à memória.
Querida Simone, você tem a palavra. Bom, eu dou boa tarde a todos e todas. Queria dizer a Andréia que eu fiquei muito feliz com o convite, mas que eu tive vários aqui problemas, né? Eu saí do lugar onde eu moro às 3 da tarde para chegar aqui no centro às 4 para ser a primeira a falar. Infelizmente, o Rio de Janeiro está um caos, essa coisa do trânsito. Eu cheguei umas 4h15 e eu tenho que ir embora às 5, porque eu tenho um avião para pegar no Santos Dumont. Então, eu vou falar muito rapidamente, pedindo desculpas, mas também, como tudo tem o seu lado bom, eu pude ouvir a Virgínia, né, que é muito mais importante e rico para mim do que eu mesma falar. Então, ouvir a Virgínia foi muito bom. Né? E aí eu peço desculpas, André, porque eu pedi para falar primeiro, não cheguei para falar. Então, vou dar uma breve notícia sobre o caso Inês Etienne, que é um caso... vou falar assim para o público entender. O Ministério Público Federal ele fez várias ações para tentar instaurar ações penais para obter a punição criminal de pessoas que cometeram esses crimes, né, durante a ditadura militar. E isso não tem tido sucesso, né, o Judiciário não tem acolhido essas iniciativas, ao argumento de que que a lei de anistia impede a apuração de crimes cometidos durante a ditadura militar. Isso tem base num entendimento que o Supremo Tribunal Federal externou. Eu tinha trazido o meu voto, que ele traz informações bem, e eu vou disponibilizar para a Andréia depois todo o material desse processo, né? O Supremo Tribunal Federal, na DPF, espera que eu vou achar aqui, um julgamento conhecido e não muito recente, ele afirmou que não se podia mais apurar responsabilidades dos crimes cometidos durante a ditadura militar, porque a lei da anistia, né, aqui, a DPF 153, relatada pelo ministro Eros Grau na época, julgada em 2010, que a anistia impedia esses julgamentos, essa responsabilização. Só que no caso da Inês Etienne, o que aconteceu? O Ministério Público prossegue com as suas iniciativas. No meu tribunal, nós tivemos já vários casos em que essas ações penais não foram adiante, mas no caso da Inês Etienne aconteceu assim um conjunto de fatores, que a gente diz até uma coisa de uma sorte, né, de fatores aleatórios, de uma composição no tribunal que permitiu que o tribunal formasse uma maioria. E eu, André, na verdade, não fui relatora, estava até comentando isso com um jornalista outro dia, que queria conversar comigo sobre o caso, que o caso era relatado por um desembargador que tinha essa posição de que a ação penal não podia prosseguir, mas acontece que eu fui para compor quórum na turma. Eu nem era integrante originária da turma, eu fui compor quórum. E quando eu vi que o assunto era aquele, eu pedi vista, né, porque o voto dele era um voto baseado nessa DPF 153, que é um entendimento que já está mais ou menos consolidado no judiciário. E aí eu trouxe um voto vista, que eu tive cuidado de fazer um voto bem cuidadoso, né, bem elaborado sobre o tema, em que eu fiz uma pesquisa sobre a questão do controle de convencionalidade da lei de anistia. Porque, de fato, no que se refere ao controle de constitucionalidade, já há esse entendimento do Supremo dizendo que a lei de anistia é constitucional e que, nesse aspecto, ela tem ela se concretiza, né, ela se aplica para impedir responsabilização criminal de crimes praticados durante a ditadura. Mas aí no voto eu faço algumas considerações sobre, primeiro, a justa causa, ou seja, o fato de haver elementos indiciários suficientes, que o Ministério Público fez um grande trabalho de investigação, de apuração e colheu elementos informativos suficientes sobre a responsabilidade desse senhor aí que está sendo acusado de torturar e estuprar, inclusive, a Inês Etienne, no tempo que ela ficou encarcerada aqui na chamada Casa da Morte, em Petrópolis, né? O codinome dele era Camarão. O Ministério Público Federal conseguiu identificar a identidade civil do Camarão, conseguiu fazer o link com a sua investigação, e aí tem aqueles elementos informativos suficientes. E nós fazemos no voto, eu fiz no voto, né, com auxílio da minha assessoria, lógico, uma análise sobre a questão da convencionalidade versus constitucionalidade.
Então, eu ia ler, meu projeto era ler uns trechos aqui do voto, eu não vou ter tempo. Mas a ideia é a seguinte: o fato de uma norma se sujeitando ao controle de constitucionalidade ser considerada constitucional não impede que ela seja firmada a sua inconvencionalidade, né? Ela está destoando com a Convenção Americana de Direitos Humanos. E o Brasil, isso pontuou no voto, tem 2 condenações na Corte Interamericana de Direitos Humanos: o caso Gomes Lund e o caso Herzog. Então, isso tudo está no voto com bastante detalhamento. Infelizmente, eu não vou conseguir ler, mas também acho que disponibilizando esse material, André, eu não sei se isso é viável depois disponibilizar para o público, né? Porque o voto, a princípio, que também para achar pela internet. Oi? Eu disse que passo para a escola, para ser disponibilizado para quem quiser. Perfeito. Aí eu tenho um resumo disso, o jornalista me pede, tenho já um sumário do que aconteceu, de como está o processo agora, e tenho o voto integral. Então, eu trabalho justamente com esses conceitos. A ideia de que nós estamos, sim, sujeitos à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, nós temos que fazer essa, como disse a Virgínia, né? Analisar esses casos, lidar de forma diferente com esses crimes cometidos durante a ditadura. Então, nós temos que atender a essas determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quero dizer que o Supremo vai examinar isso novamente, está na pauta do Supremo. Lógico que as pautas do Supremo a gente nunca sabe quando isso vai acontecer, mas tem um precedente no Supremo que discute novamente essa questão sob o ponto de vista do controle da convencionalidade. Então, essa é que é a grande discussão, eu acho, né? No que se refere à questão, não essas questões que a Virgínia já tão bem tratou, né? Do resgate da verdade, da memória, mas especificamente no que tange a possibilidade de, nesse momento, ainda haver uma punição criminal, né? Então, aqui no voto eu também trato da questão da imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade, eu trato tecnicamente, o Brasil subscreveu uma convenção internacional que permitiria que nós enquadrássemos a questão como crime contra a humanidade, sim, os crimes cometidos contra a ditadura, e assim nós afirmássemos essa imprescritibilidade, e também a questão da anistia propriamente dita. Tá vendo? Estou falando tão rápido que acho que vai dar tempo até de falar mais um pouquinho. Então, aqui, então trata assim, do que é o conceito do crime contra a humanidade. As questões, portanto, que se propõem são relativamente simples, eu digo no voto. A lei de anistia é incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos. É possível reconhecer, nesse caso, o aludido efeito paralisante da comissão para obstar a aplicação da Lei 6683 de 79, que é a lei de anistia. Em princípio, é preciso reconhecer que os crimes, tal como denunciados nestes autos, estão considerados como crime contra a humanidade. E como se verá a seguir, decorre das normas consagradas de direito internacional, nelas incluídas a Convenção Americana de Direitos Humanos, o dever do Estado de identificar, julgar e, se for o caso, punir, segundo as regras de processo penal de seu ordenamento interno, os autores desses crimes. O conceito de crime contra a humanidade, que foi formalizado no artigo 6C do Estatuto do Tribunal de Nuremberg, criado pelo Acordo de Londres em agosto de 1945, para o imediato julgamento e punição dos crimes cometidos pelos oficiais da Alemanha nazista. Então, eu vou fazendo toda eu discorro sobre o ordenamento jurídico nacional, internacional, inclusive tratados internacionais subscritos pelo país, compromissos firmados pelo Brasil a nível internacional, para justificar a possibilidade, sim, de punição desses crimes nesse momento. A gente reconhece que é muito difícil, muitos dos autores desses crimes de tortura, desaparecimento forçado, cárcere privado, enfim, no caso da Inês Etienne, estupro, muitas dessas pessoas já faleceram, inclusive, né? Então, quanto mais passa o tempo, mais difícil é essa apuração na seara criminal. Contudo, eu acho muito importante que nós resgatemos isso, né? Que o Estado brasileiro se comprometa com essa ação, com essa
inclusive o Supremo Tribunal Federal, o que a gente espera é que o Supremo Tribunal Federal modifique o seu entendimento nesse momento, porque eu acho que a gente está claro para todos nós, por que a gente vai lidar com esse assunto tão antigo, né? A Virgínia já falou aqui o porquê disso, o porquê dessa importância, da relevância de nós tratarmos disso, né? O país tem que saber lidar com o seu passado, tem que enfrentar o seu passado para poder construir um futuro diferente. Nós vemos, especialmente eu estou no Rio de Janeiro, a violência policial é uma sistemática violação de direitos das pessoas, genocídio, tortura. Então, essas práticas permanecem no cotidiano, né? Talvez não atingindo tão duramente pessoas de classe média, pessoas que estão numa posição mais privilegiada na sociedade hoje, porque não é hoje essas pessoas estão mais protegidas, mas contra as pessoas mais vulneráveis, periféricas, pessoas negras das favelas do Rio de Janeiro e de todas as periferias do Brasil, essas práticas ilegais, abusivas, são incorporadas, são praticadas diuturnamente e a gente não dá resposta. Mas eu acho que justamente a ideia de você condenar práticas de genocídio do Estado, né, de violação sistemática de direitos humanos por agentes do Estado, na ditadura, é um ingrediente importante e fundamental para a gente pensar no que está acontecendo hoje no país. As coisas estão conectadas. Então, não é só uma questão de olhar para trás, olhar para o passado, para quê, né? Por que a gente não pode? Até hoje a gente teve uma postura de conciliação, vamos, né, acolher todos aqui, vamos pensar no futuro, mas a gente já viu que essa postura é extremamente equivocada, né? A Virgínia trouxe o filme 1985, que a gente tem, eu até passei no meu projeto Crime e Cinema, 1985 foi o último, e trouxe para debater justamente o procurador da República, Antônio do Passo Cabral, que está coordenando esse grupo de trabalho da Justiça de Transição aqui no Rio de Janeiro, né? Agora ele... eu não sei se ele continua, mas na época desse processo da Inês Etienne e de outros que foram ajuizados aqui, caso Rio Centro, caso Herzog, ele coordenava. Então, um trabalho muito bem feito de investigação, de apuração, trabalho coordenado com outros organismos que estão voltados para isso, como as próprias comissões da verdade, etc. E eu acho que a gente tem que reafirmar a importância disso, por tudo que aconteceu na história recente desse país, em que a gente acabou de ter um presidente da República que enaltece um torturador, né? No momento em que ele vota pela cassação da presidenta Dilma, pelo impeachment da presidenta Dilma, ele faz questão de homenagear um torturador, né? Então, a gente tem sempre que saber, a gente tem que ver da importância da gente estar o tempo inteiro falando de verdade, memória, justiça, e da necessidade de manter aí esse trabalho. Por isso, eu queria pedir desculpas, André, porque realmente não pude trazer todo o conteúdo que eu pretendia. Eu queria falar um pouco mais do caso, né? Basicamente, para fechar, a gente mandou o juiz receber a denúncia, ele recebeu a denúncia, mas no momento em que ele ia analisar as respostas, ele absolveu sumariamente, e absolveu sumariamente o réu com os mesmos argumentos que ele já tinha utilizado, repisando os argumentos que ele tinha utilizado para rejeitar a denúncia. Então, foi curioso, porque quando ele fez isso, voltou para a turma, e aí, nessa altura eu já estava participando do quórum, porque eu mudei de turma nesse meio tempo, e eu falei, não, vou manter a posição de que não pode absolver sumariamente com esses argumentos. A gente não quer que a pessoa seja julgada porque a gente quer que ela seja julgada. Os argumentos já tinham sido rejeitados pelo tribunal, que são justamente os argumentos relacionados com a prescrição e com a anistia, né? E o juiz ele identifica a justiça de transição com o tribunal de exceção, que é um equívoco. Eu falo isso bastante no voto. Quer dizer, é um equívoco, é um erro crasso. Ele diz, não, esse tema de justiça de transição se confunde com o tribunal de exceção e, por isso, nós não podemos receber essa denúncia porque nós estaríamos permitindo funcionamento de um tribunal de exceção. Um erro crasso. E aí ele repisa os argumentos. Então, o tribunal, dessa vez, eu achei muito interessante, porque um desembargador
que tinha sido favorável à rejeição da denúncia no primeiro momento, um senhor até, um desembargador do nosso decano, ele tinha dito, não, está certo rejeitar essa denúncia, dessa vez ele falou assim, não, esse juiz não pode trazer argumentos já rejeitados pelo tribunal para afirmar a absolvição sumária. Então, o juiz terá que tocar a ação. Tocar a ação, se o réu tiver que ser, se for absolvido, ok, né? Se não houver provas suficientes da responsabilidade dele pelos fatos que estão sendo imputados a ele, ok, ninguém pretende aqui fazer uma condenação de uma pessoa para dizer que se condenou, né? Tem que ver qual a prova que vai ser produzida, ele vai ter direito ao devido processo legal. Então, o processo, nesse momento, está dessa forma. Nós acabamos de novamente reformar a decisão de absolvição sumária do juiz, o processo vai seguir na primeira instância e vai haver uma sentença de mérito que a gente ainda não sabe qual vai ser, sujeita à apelação do tribunal, etc. O negócio segue devagar, porque o juiz não está lá muito sensibilizado para o caso, né? Mas segue. E é muito importante que o caso tenha podido, pelo menos, começar, que a ação tenha sido instaurada e que a gente possa aí dar um passinho adiante nessa questão da apuração desses crimes cometidos durante a ditadura, resgate da memória, da verdade e da justiça. Então, pedindo desculpas pela minha participação atabalhoada e rápida demais, mas eu não podia deixar de participar, mas realmente me atrapalhei muito aqui. E pedindo 1000 desculpas para as pessoas que vão falar depois de mim, de não poder permanecer para o debate, para ouvi-las também, porque eu tenho que correr. Andréia, estou morrendo de saudade de você. E eu de você, querida. Saudade de você enorme. Vamos nos ver. Muito obrigada. Simone, agradeço muito a sua presença, agradeço você compartilhar conosco essa sua fala, essa sua experiência que é muito importante, né? Como você diz, gente, não é que a gente queira condenar ninguém, mas a gente quer o direito de julgar, né? De se submeter, né? De dizer para uma pessoa que ela não está imune a responder, né, a ação penal, se ela vai ser condenada ou não, outra coisa. Agradeço muito você. Eu recebi uma mensagem aqui de uma pessoa que está nos ouvindo, mandou no WhatsApp, perguntando só para você falar, dar a dica, como ela vê o evento que vocês fizeram sobre direito de cinema, do filme 1985, que você mencionou. Só dar essa dica e já está liberada, mulher. Não, deixa eu falar. Na pandemia, a gente estava fazendo online. Então, estava tudo disponibilizado. A gente até criou um canal Direito e Cinema, mas só que essa sessão já foi presencial de novo, né? Então, a gente está fazendo presencial aqui na Justiça Federal e a gente fez até a gravação desse episódio, mas só que depois a gente tinha esquecido de pedir autorização para o nosso debatedor para divulgar e acabou que ele não quis autorizar, não ficou confortável. E aí a gente não teve como disponibilizar essa na internet. Então, é que nem teatro. Aconteceu lá, quem estava lá, que ficou sabendo. Uma pena, porque foi muito bacana o debate. Que bom, querida. Quem sabe a gente traz esse debate para cá, né? Um filme é legal passar o filme, chamar uma pessoa para debater, Andréia. Chama a Virgínia, que arrebenta aí a boca do balão. Eu vou assistir também. Tá, joia, querida. Muito obrigada pela sua presença. Boa viagem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beijos. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Anselmo. O doutor Anselmo ele já foi apresentado aqui também. Eu só queria ressaltar aqui que aqui tem muitos elogios para Virgínia, falando da fala, né? O Pedro Felipe está falando parabéns, Virgínia, excelentes explanações. A Bruna Soares Pacheco também, falando fala cirúrgica. O Antônio Fernando, parabéns pela explanação, doutora Virgínia. Aí depois tem algumas perguntas aqui sobre o processo que a Simone Schreiber nos falou, né? Para passar o número do processo, ela vai me enviar, tá? O material e eu encaminho para a escola.
e aí quem precisar, por favor, pegue na escola. O Pedro Felipe está aqui dando parabéns, está falando, né, que trouxeram a Virgínia e a Simone, trouxeram bastante conhecimentos, e está falando meus sentimentos para a doutora Virgínia. Eu acredito que ele está se referindo ao Theo, né, que o nosso Theo está vivo. Eu vou passar a palavra, então, para o doutor Antônio Anselmo Bentes. O doutor Anselmo, ele tem uma experiência que eu considero assim, particularmente muito rica, muito interessante, e com certeza é uma contribuição enorme aqui para o nosso debate. Doutor Anselmo, o senhor tem a palavra. Doutor Anselmo, eu não estou ouvindo. Já está ligado o som? Não está ouvindo? Agora estou ouvindo, sim. Tá? Tá ok, já. Tá ok? Tá ok. Bem, eu já falei para a Andréa que eu não sei se a minha experiência assim, é tão boa como ela disse, mas vamos lá. Deixa eu tentar explicar e me lembrar. Já faz 50 anos, eu já tenho 77, eu tinha 23, e naquela altura, nós, jovens, lógico, inquietos com o nosso desejo de vida e a situação toda de repressão em tudo que a gente andava. O processo que eu fui acometido, dentro do qual fui acometido, era de que, em uma prova comum do curso, de uma das cadeiras da disciplina do curso médico, nós nos revoltamos, a metade da turma, entregamos a prova em branco e, depois de algum atrito, nós nos retiramos e fomos ouvidos pelo vice-diretor. Eu vou preferir não colocar nomes, por favor. E ele autorizou 8 pessoas a falar. Eu, inclusive. Os outros colegas de turma também, a minha ex-mulher, Ana Maria, e alguns outros, alguns 6. Bem, o que aconteceu? Nós colocamos a situação que houve, que o professor rasgava livros atualizados de terapêutica, porque dizia que era uma pouca vergonha, que não prestava, que aqueles conteúdos não eram verdade. E dentre essas falas, acabou-se sem nenhuma solução, porque nós esperávamos alguma coisa que sabíamos que viria forte, de repressão, mas queremos ser ouvidos. Bem, esses votos foram suspensos, porque, suspensos. Tinha 3 provas para fazer, estavam reprovados. E enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Aí, logicamente, nós, jovens, sem qualquer experiência maior, ficávamos com medo. Nos disseram que
íamos ser expulsos, que não poderíamos estudar mais no Brasil. E nós nos perguntávamos, mas o que foi que nós fizemos de tão grave, de tão errado? Nós fizemos uma ação que a gente não estava de acordo com aquela prova, com aquele momento, né, que achavam que a prova tinha vazado, tinha uma questão em que os leucócitos, que são os glóbulos brancos do nosso sistema sanguíneo, estavam alterados e a resposta seria uma virose em que, ao contrário de estarem alterados, os leucócitos estavam diminuídos. Então, nós achamos que não era possível fazer aquela prova e nós entregamos em branco. Não fizemos algazarra, teve o tumulto adequado a uma ação adversa. Bem, eu particularmente sofri ação policial, não com violência física ou prisão, mas para qualquer lugar que eu fosse, tinha um gendarme me acompanhando. Em qualquer lugar que chegasse, inclusive na polícia, para tentar tirar documentos. O senhor não pode tirar, o senhor não tem direito de tirar. E eu fiquei me achando assim, eu sou um perigo. Eu sou um perigo. Bem, nós não tivemos qualquer condição de sermos julgados, a não ser os nossos professores nos julgarem nas congregações e sem nós estarmos presentes. Apesar de tudo isso, nós nos formamos. E hoje em dia, esses 8 tidos como vilões ou bandidos, ou seja lá o que for, são bons médicos. Não saíram do seu sonho de exercer a profissão, de cuidar. Cuidar do povo brasileiro e tentar melhorar a sua vida. Desculpa, eu já estou velho. Nós fomos anistiados, não sei do que, pelo ministro da Educação à Altura, o Manuel Passarinho, e voltamos a estudar, mas aonde nós chegávamos, nós éramos a peste. Nossos próprios colegas, novos colegas, nos tratavam assim como se tivéssemos uma doença infecciosa, dessas assim altamente contagiosas. Qual a conclusão que eu tiro depois de 50 anos? Acredito que era um movimento nosso de tentar fazer alguma coisa pelo que se via. A gente não entendia muito de política. Nós éramos filhinhos de papais burgueses, em que a vida já estava toda programada. Íamos para São Paulo fazer residência, depois íamos
fazer concurso, ganhar dinheiro, ter filho. Então, esse revés me fez ver o outro lado. A minha vida inteira eu cuidei de tuberculose. Eu sou expert em tuberculose. Os 30 e poucos anos de trabalho que eu tive foi com tuberculose. Fui coordenador geral na região norte durante um período. E a questão de dor e de sofrimento eu sei muito bem. Mas aprendi também a separar joio do trigo. Os colegas que acreditavam em fazer alguma coisa de bem para o povo, eu participo disso. Eu acho que a gente tem que fazer, descer do pedestal e escutar doente, dar remédio, até pegar a infecção se precisar for. Mas a gente tem que tratar, tem que cuidar. Mas a coisa que mais eu entendi é que eu era um ignorante político. E isso me fez enxergar e ver que tudo que se faz na vida é política. É político. E não adianta nós sermos políticos para para o seu gáudio, para pegar dinheiro e engordar e morrer de passar bem. Então, hoje eu estou aqui contando me emocionando. E é isso. Eu não preciso de tantos minutos. Eu estou aqui, André. Muito obrigada, doutor Anselmo. Eu acho que todo mundo lhe ouvindo se emociona também. Como eu disse antes, a fala do senhor, para mim, é uma fala extremamente significativa, porque existe uma coisa, né? Não existe, ou uma coisa é uma violação aos direitos humanos, ou ela não é. A forma como ela se dá está no campo do direito da punição, do dever da punição, do direito à reparação, né? Mas que a violação aos seus direitos, o que aconteceu com o senhor, para mim, é muito emblemático de como que funciona uma ditadura, em que tanto uma pessoa é retirada da sua casa e é vítima de desaparecimento forçado, quanto acontece o que aconteceu com o senhor, porque estava reclamando de uma questão numa prova. É uma coisa a qual ninguém está imune, e eu acho super importante, como nós estamos falando aqui de direito à verdade, né? Da gente saber essa verdade do que acontece durante a ditadura, nas circunstâncias mais corriqueiras da nossa vida, né? Como uma questão de prova. E o que é que pode acontecer diferente do que acontece nos porões, né? Que ainda é escamoteado, mas que acontece com o beneplácito de todo um sistema, do que aconteceu com o senhor. E eu acho muito importante que a gente tenha isso em mente, que isso faça parte da nossa memória. Eu agradeço muito a sua fala. Aqui no nosso chat tem alguns comentários aqui para o senhor, né? A Amélia, ela diz, né, que ouvi-los diante dos nossos imensos desafios de violências e impunidades,
alimenta nosso esperançar por memória, verdade, justiça, reparação. E ela termina dizendo nunca mais, parabéns pela a participação dos palestrantes, né, de todo mundo. O Matheus também está dando aqui os parabéns. A Ana Amélia volta aqui e falou assim: receba, doutor Antônio Bentes, o nosso abraço fraterno de respeito e solidariedade. A Juliana Ferraz diz: respeito máximo, doutor Antônio Bentes. O Pedro Felipe Silva Moura veio e disse: parabéns, doutor Antônio Anselmo, muito obrigado pelas suas explanações, meus sentimentos por tudo que aconteceu com você, agradeço a oportunidade de ouvi-lo, já li e já assisti muitos relatos parecidos com o seu, a perseguição é triste e ainda existe. E o Joel Galvão Amaral de Souza manda aplausos, também estou aplaudindo. Muito obrigada, doutor Anselmo. E eu vou passar a palavra agora para o meu queridíssimo professor, meu mestre, muito querido, professor Girolamo Domênico Trecani. O currículo dele já foi apresentado aqui. Aqui no Pará, eu creio que quem conhece quem já passou ali pela UFPA, quem já passou por movimentos sociais, pela Clínica de Direitos Humanos, pela nossa escola judiciária aqui do Pará, que o professor Girolamo também já deu muitos cursos aqui, creio que conhece o professor Girolamo, e não é aquela coisa, né? A pessoa dispensa apresentações, pode ser, o currículo já foi lido, né? Mas essa apresentação de dizer da importância do Dr. Girolamo aqui nos estudos sobre a terra, né? Os estudos fundiários, de reconhecimento de terras indígenas, de territórios quilombolas, é extremamente importante, e, além de tudo, a participação do professor Girolamo nas comissões da verdade, que ele vai nos trazer aqui hoje. Professor, com muita alegria, eu abro a palavra para o senhor. Obrigado. Gostaria de agradecer, doutor André e a escola, o convite, saudar quem me antecedeu, manifestar toda a minha solidariedade e o carinho que merece quem, ao longo da vida, soube enfrentar uma dificuldade que aparentemente é banal, como uma prova na sala de aula, mas que na verdade não é nada banal, porque mostra como ditadura sempre tem uma cara de violência intrínseca e que nós nunca mais queremos presenciar. Eu vou tentar apresentar os slides em tela cheia para poder facilitar a nossa conversa. Eu ousei mudar um pouco, ou melhor dizendo, acrescentar algum elemento a mais na nossa conversa. Este título, Terra Manchada de Sangue, não quer ser um título para apelar, mas sim para constatar como a violência, os assassinatos, a violação dos direitos humanos, e aqui me permitam dizer não de 64 a 88, mas até ontem, até hoje, esperamos que não seja até amanhã. Se falar de assassinatos, se falar de violência no campo, significa reconhecer como existem vários atores sociais que disputam a terra, a água, a floresta. Temos a possibilidade de ver aqui estes embates entre terras indígenas, quilombolas, outras populações tradicionais, agricultores familiares, área de proteção, com
a agropecuária, a mineração e o avanço, muitas vezes, sem muito controle, da urbanização. É neste contexto de disputa por recursos que surgem, infelizmente, as diferentes formas de violência. Os casos que irei apresentar são, sobretudo, casos do Pará. Temos aqui as fotos do Gabriel Pimenta, advogado em Marabá, o João Canuto, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria, e o Benedito Alves Bandeira, de Tomé-Açu. Escolhi estes três entre centenas de nomes, milhares de nomes do Brasil. E escolhi eles exatamente porque eram pessoas de projeção local ou até nacional, como o próprio Gabriel e o João Canuto. Pessoas que denunciaram nos canais competentes as ameaças. E reconhecemos que isso não é, infelizmente, uma realidade exclusiva do Pará. Vamos pensar na Margarida Alves, vamos pensar no Chico Mendes, vamos pensar no Padre Zosimo, vamos pensar, enfim, em dezenas de outras lideranças que, apesar de anunciarem que sua vida estava a perigo, infelizmente tombaram. Quem me antecedeu, de maneira especial, a doutora Virgínia, já ajudou a fazer um apanhado, portanto, vou me limitar a lembrar como, ao longo do tempo, nós tivemos, em vários momentos, o poder público, ou, em outros, a sociedade civil, em conjunto com o poder público ou ela por si só, que enfrentaram este debate. E aqui me permitam dizer aquilo que está escrito: lembrar para não esquecer. Diferentemente da Comissão Federal, no caso do Estado do Pará, a nossa Comissão da Verdade é Comissão da Verdade e Memória do Estado do Pará. Semana que vem, o relatório final desta comissão será apresentado na Assembleia Legislativa e merece, portanto, a nossa atenção. Mas nós já tivemos várias comissões parlamentares de inquérito, a já citada Comissão Nacional da Verdade e a Comissão Camponesa da Verdade. Esta comissão foi fruto de um acordo entre vários movimentos, a CONTAG, o MST, MPPA, Mulher do Campo da Cidade e outros, que produziram este relatório. 1.196 vítimas no Brasil, durante o período de 1946 a 88. Por que é importante uma experiência como esta? Exatamente porque precisa sempre, não só naquele momento, criar as condições institucionais e políticas para que a violência, o conflito no campo, os assassinatos não mais se repitam. A comissão, além de identificar as situações, descrever as situações, sistematizar as informações, chega a algumas conclusões fundamentais. Primeira, houve participação direta de agentes do Estado em crimes cometidos contra camponeses. Houve também, em outras situações, participação indireta, poderíamos dizer através se a primeira foi através da ação concreta, a segunda através da omissão de agentes de Estado em crimes cometidos contra os camponeses. Algumas vezes em conluio com
quem matou. Vamos pensar, por exemplo, no caso dos irmãos Canuto, cujo carro onde eles estavam foi parado pela polícia militar, numa ação corriqueira de análise, de investigação. E, infelizmente, os militares não perceberam que os 3 irmãos estavam neste carro, 2 deles foram assassinados. A Comissão Camponesa da Verdade também nos lembra como houve uma invisibilização desses crimes. Por isso é fundamental responsabilizar o Estado pela violação destes direitos. E, infelizmente, o Poder Judiciário, em muitos casos, emite liminares de integração de posse em favor de determinados proprietários sem ouvir os réus. Eu posso dizer que esta frase se aplicava com certeza absoluta no passado, se aplica ainda hoje em algumas situações, mas deixou de ser a referência e a prática do judiciário. Pelo menos aqui no estado do Pará, nós sabemos que os juízes das varas agrárias vão a campo antes de fazer qualquer decisão. Aqui os diferentes links que mostram como muitas vezes a violência é fruto de pistolagem e está diretamente ligada à grilagem. Isso a nível nacional e isso a nível do estado do Pará, onde tivemos 2 parlamentares de inquéritos investigando, de um lado, a violência e do outro lado, a grilagem. Porque, infelizmente, a situação de violência, de assassinatos, precisa ser conhecida. A Comissão Pastoral da Terra, todos os anos, desde 83, vem produzindo esses documentos, esses relatórios, conflito no campo. E aqui gostaria de chamar a atenção sobre este documento de 1991 e depois 92, onde o Ministério Público do Estado do Pará determinou que, mensalmente, os promotores de justiça remetessem as informações sobre assassinatos. É lamentável que em 2014, quando a Comissão da Verdade solicitou informações, elas não estavam mais disponíveis. É também importante destacar a criação por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 2006, de uma comissão específica destinada a acompanhar a tramitação de processos relacionados a fatos em que foram vítimas trabalhadores em conflito pela posse da terra. Seria fundamental, como já esteve presente no passado na página do tribunal, que se divulgasse a situação desses processos que apuram esses assassinatos. Também porque no estado do Pará, trabalhadores, trabalhadoras rurais, lideranças políticas, religiosas, entre 1964 e 88, 606 foram vítimas e 441 de 89 a 2022. Esses dados são um trabalho realizado pela nossa Clínica de Direitos Humanos da Amazônia, dentro do programa de pós-graduação em Direito, que é um programa que trabalha exclusivamente com direitos humanos, e eles mostram, portanto, a gravidade desta situação. E aqui gostaria de chamar a atenção para um livro, me perdoem, é um livro que eu escrevi, mas um livro escrito em 2001, fruto da minha dissertação de mestrado, quando afirmava, naquele momento histórico, que 30% dos casos de homicídio denunciados foram objeto de inquérito policial. Isso significa que 70% não foram, 16% chegaram a processo
judicial e em 3% a justiça se pronunciou. Isso significa que em 97% dos casos, infelizmente, não se chegou a ter julgamento, reitero, de 64 a 2001. Esta situação de violência foi, como falei ainda agora, também investigada pelo nosso poder legislativo, que reconhecia como títulos falsos que não tinham qualquer apoio em processos administrativos, portanto nulos, muitas vezes eram utilizados para poder justificar uma presença, uma posse, na realidade, uma grilagem. Por isso que a própria CPI dizia que o que aqui está relatado é suficiente para vulnerar a atuação do Estado e indiciá-lo como agente propiciador da criação da violência no campo paraense. Mas quando nós vamos analisar os dados do Conselho Nacional de Justiça de 2009, se percebe que, se até 2001 o meu estudo falava de 3%, em 2009 o CNJ falava que no Pará era 3,84%. E se vocês comparam com as diferentes regiões, se percebe como, infelizmente, o número da Amazônia, da região norte, é aquele que mais chama a atenção no número de assassinatos e, infelizmente, no número de não apuração. Evidentemente, seria muito importante verificar esta situação até o dia de hoje. E aqui, portanto, os dados que nós apresentamos, dos 1.129 conflitos, só 85 foram julgados. Quem for bom de matemática, faça a conta. Quanto é 85 de 1.521? Num dos cadernos da CPT, um dos últimos que trazem dados... Oi? Diga. Eu disse assim, que o chat nos socorra para falar esse percentual. É, exatamente. Os últimos dados disponíveis são estes que foram publicados pela Comissão Pastoral da Terra em 2019, quando mostra como de 1985 a 2019, dos 1.496 casos, 1.973 vítimas, infelizmente a impunidade continua, porque poucas foram os julgamentos, que condenação ou absolução, isso faz parte da regra democrática do Estado de Direito. Importante é julgar. Também porque a própria Assembleia Legislativa mostra que a morosidade é um problema sério, porque esta morosidade faz com que se tenha a possibilidade de extinção da punibilidade e, portanto, da impunidade. E aqui gostaria de colocar uma situação que na Comissão Camponesa da Verdade do Estado do Pará balizou o nosso trabalho. Isto é, nós reconhecemos que, de um ponto de vista técnico, de um ponto de vista jurídico, muitos dos crimes denunciados já foram prescritos. Portanto, o Estado não terá mais como punir. Mas nós também entendemos que não existe prescrição político-moral. Portanto, resgatar a memória, resgatar a história é fundamental. E aqui, já quase finalizando, gostaria de mostrar como
pelos últimos dados da Comissão Pastoral da Terra, este é o dado mais recente, relativo a 2021, publicado em 2022, nós estamos aguardando para daqui a algumas semanas os dados de 2022. E o que é que preocupa, não só em 2021, mas nos últimos 10 anos, a Amazônia como o lugar dos conflitos. Mais do que qualquer outra região, junto ao Nordeste, mas mais do que qualquer outra região, os conflitos, infelizmente, estão dentro da realidade amazônica. Se nós formos analisar ao longo dos últimos anos quem são as principais vítimas da violência, vítimas dos conflitos, podemos perceber como os povos indígenas, as comunidades quilombolas, enfim, as populações tradicionais representam mais de 56% das vítimas. Isso é um quadro um pouco diferente daquele de alguns anos atrás, quando os poceiros, os centeres, suas lideranças, eram as principais vítimas. Pelos números que vocês estão percebendo, continuam sendo vítimas do latifúndio, mas são as populações tradicionais o foco fundamental. Nós poderíamos utilizar melhor nosso tempo tentando entender quais as causas da violência no campo. O caos fundiário, isto é, a sobreposição de documentos, a impunidade, a grilagem. Muitas vezes, órgãos fundiários e ambientais federais e estaduais se sobrepõem em sua responsabilidade. No passado, os incentivos fiscais como um dos principais instrumentos para, abre aspas, trazer de fora para dentro empresas e criando, portanto, uma situação de conflito, além da própria dificuldade dos órgãos de repressão combater isso. E aqui me permita, nesse último slide, tecer algumas rápidas considerações na ADPF 828, que, no meu entender, representa o grande desafio atual para o Poder Judiciário e para a sociedade. E aqui, 3 sugestões. Primeiro, uma comissão exclusiva que cuide da implementação da decisão do ministro Barroso, que permite a retomada dos despejos, e o objetivo único desta comissão seria implementar esta decisão, discutir, portanto, como implementar isso. Levando em consideração a necessidade de se olhar o campo e a cidade, precisaria se entender melhor quem deveria participar desta comissão, qual a representação urbana e rural nesta comissão. E, por último, vincular a concretização dos trabalhos desta comissão aquilo que está no projeto de lei 1501 de 2022, que é citado no voto do ministro Barroso. Evidentemente, é citado na descrição e não na decisão final. Mas seria muito bom, sim, que os juízes das varas agrárias verificassem se o exercício da posse efetivo do bem está vinculado, de fato, a um título válido. O Estado do Pará apresenta situações inúmeras de títulos falsos. O próprio CNJ determinou o cancelamento de milhares de matrículas exatamente por não corresponderem à realidade fática. Além disso, entendemos que só merece amparo aquela
fazenda, aquele imóvel, que cumpra a função social prevista na Constituição Federal. Por último, será mesmo que todos estes imóveis tiveram a sua regularidade jurídica correta? E aqui, portanto, finalizo dizendo: precisamos olhar melhor esta realidade. Precisamos discutir melhor esta realidade. Obrigado, estou disponível para eventuais ulteriores comentários. Obrigada, professor Girolamo. Acho que o senhor toca assim, num ponto extremamente importante para que a gente possa compreender as violações dos direitos humanos. O direito, né, de estar e de existir em um território, de ter segurança naquilo, e de que a luta das pessoas por isso, né, pelo seu direito de acesso à terra, não seja criminalizado ao ponto da pessoa perder a vida, né? A resolução da ONU, essa que inaugura esse dia, ela trata bem disso, né? Ela fala do direito à verdade, o direito à memória, mas também ela fala que é um dia de homenagear as pessoas que lutaram, né, em defesa dos mais vulneráveis, e algumas das quais perdem as suas vidas na luta por esses direitos, né? Então é muito importante isso que o senhor falou. Acho que é importantíssimo também a questão que o senhor coloca sobre a implementação, né, da DPF 828. Acho que é uma questão que deve ser considerada com toda a atenção por nosso tribunal, pelas consequências que terá, né? É necessária essa implementação, assim como é necessário também, ao meu ver, aquela resolução, né, que bloqueou a matrícula de imóveis aqui no Pará, porque com certeza quando a gente pensa em violações, a gente pensa em uma violação que foi uma violação que está ocorrendo, mas também, se a gente faz essa reflexão sobre tudo isso, é para pensar que a gente não quer mais que esses atos se repitam. Agradeço enormemente a fala do senhor. Eu vou ler aqui algumas coisas que estão no nosso chat. A gente tem um chat aqui bem bacana, sabe? O doutor Anselmo, ele está com uma legião de pessoas mandando abraço, mandando solidariedade, agradecendo a emoção, essa fala bonita dele. E a Carla veio aqui e disse que queria agradecer a escola pelo debate muito pertinente e relevante nos dias de hoje. O doutor Girolamo também tem aqui a da Amélia Oliveira, ela está mandando no nosso punho erguido, coração e muitas palmas, né? A Juliana Ferraz dizendo o quanto que esses webinários são enriquecedores, o Matheus também, e o Pedro Felipe fala que queria ter acesso, professor Girolamo, a esses materiais. Ele colocou, acho que ele refere ao material do senhor e o material da Virgínia também, né? E aqui tem um comentário: ouso pensar que há um estado de cumplicidade estarrecedor que nos vitimiza desde o âmago. Os números estatísticos da devastação e das violências invisibilizadas também falam por si. O trabalho do professor Girolamo é um foco tijolo e sacode e angustia, mas convida a reação da sociedade civil a cobrar transparência do Estado e seu sistema de justiça. Grata, professor, por tudo e tanto. Parabéns.
O Pedro Felipe veio e disse: parabéns, doutor Girolamo, gostei muito por lembrar dos casos do Pará. Eu também gostei muito, todo mundo já notou esse webinar, com certeza, me deixou muito feliz, e também agradeço à escola a possibilidade da gente poder estar discutindo essa questão que é tão importante, em um dia que é tão importante aqui na escola. Eu vou passar a palavra para a Virgínia, para o professor Girolamo, para o doutor Anselmo, para as considerações finais. Nós estamos aqui com o nosso prazo para concluir o webinar já ficando apertado, mas eu vou passar pela ordem a palavra para vocês, para que puderem, quiserem apresentar alguma conclusão, alguma fala. E eu, desde já estou sugerindo aqui para a escola, para o coordenador desse webinar, que estiver nos ouvindo, que a gente faça um evento presencial, um evento com mais tempo presencial, porque realmente o que nós estamos tratando aqui hoje é muito importante. Então, vamos lá, Virgínia, você tem a palavra, minha amiga querida. Obrigada, Andréa. Eu queria mais uma vez agradecer o convite, dizer que fiquei muito tocada com a fala do doutor Anselmo, porque ela mostra muito bem os absurdos na ditadura, né? Como é que pessoas foram atingidas por ela de uma forma que as marcaram para sempre, e muitas vezes por motivos que não têm qualquer razão de ser, né? Então, eu acho muito importante ouvir isso agora, porque, principalmente para as gerações mais jovens, a ditadura vai ficando distante, e eu acho que os mais jovens não percebem. Se fala muito de muitas coisas, da violência, do sequestro, dos desaparecimentos, mas eu acho que essa sensibilidade de o que é a gente ter medo de falar, o que é a pessoa sofrer perseguição por conta de uma prova, isso eu acho que vai se perdendo ao longo do tempo, e é muito importante, esses depoimentos são muito importantes por conta disso, para manter viva essa realidade do que é uma ditadura. O professor Girolamo, eu fiquei muito impressionada também, porque ele traz em números o que a gente vê nos jornais todos os dias. Essa situação do campo é algo que a gente vê se estender ao longo do tempo, e eu acho que realmente é preciso levar mais holofotes para essa questão e engajar todos. Não é um problema só do norte ou da Amazônia ou do Nordeste, é um problema de todos nós que precisa ser enfrentado. Então é isso, querida. Muito obrigada pelo convite, foi muito enriquecedor para mim. Eu agradeço aos nossos ouvintes também, e muito obrigada a todos. Obrigada, querida Virgínia. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Anselmo, as considerações finais. Olá. Eu espero ter ajudado em alguma coisa com esses acontecimentos que, lamentavelmente, ocorreram durante a minha formação. Eu continuo acreditando que devemos tratar o povo, que nós devemos, aliás, que nós temos obrigação, porque é o povo que nos paga a universidade. Eu gostei muito de participar, porque, apesar de já estar ficando velho, porque a gente fica idoso, mas não fica velho, né? Espero influir em algum ponto percentual
a quem está se formando, quem vai se formar, quem já é. E olha, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer, eu falei a verdade. A verdade está escrita aí em tudo que é alfarrábio. Então, eu não tenho nenhum receio. E a vida segue. Eu agradeço muito poder participar. E olha, ouvi tanta coisa bonita, apesar de drástica e horrorosa do ponto de vista social, mas é muito bom conhecer. Obrigado e até uma outra hora. Muito obrigada, doutor Anselmo. Eu fiquei muito feliz com a sua fala e tenho certeza que todos aqui estamos impactados, assim como a Virgínia falou. Eu vou passar a palavra para o professor Girolamo agora, para as considerações finais, professor. Antes de tudo, eu gostaria mais uma vez de agradecer a Simone, agradecer a Virgínia, agradecer ao Anselmo, porque cada um de nós mostrou que é possível se construir uma sociedade diferente. O combate à grilagem é possível. Não existe problema técnico, não existe problema legal. É só querer implementar as normas que já estão à nossa disposição. O combate à impunidade, ou melhor dizendo, a defesa da vida, é com certeza fundamental, e aqui também nós temos instrumentos. E não podemos continuar a pensar que uma sociedade onde se tem 97% de situações não julgadas, eu não estou dizendo não punidas, não julgadas, tá? Isso, evidentemente, não pode ser considerado como normal, não pode ser considerada como uma sociedade democrática, pois democracia é, antes de tudo, respeito à vida. Mas eu gostaria de parabenizar, doutora Andrea, porque são espaços como estes que a senhora nos proporcionou, que a escola nos brindou, que permitem uma reflexão, que permitem para cada um de nós que estamos nesta sala virtual, todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que terão a possibilidade de ter acesso posteriormente à gravação desta nossa conversa, desta nossa live, e aqui apostar na possibilidade de que o futuro será melhor na medida que cada um de nós se comprometer agora, hoje, com este debate. Eu acredito, reforçando, muito obrigado, doutor Anselmo, pela dica, né? Nós da academia temos um papel fundamental para ajudar a sociedade na reflexão sobre essa realidade, oferecer caminhos de solução. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Eu concordo demais com o senhor. Eu acho importantíssimo que o que é produzido na academia, né, que a gente consiga fazer essa discussão, né? Eu lembro de, acho que meu Deus, como que é o nome do autor? Depois da Covid, minha memória ficou uma maravilha, sabe? O Posner, eu acho que é o Posner mesmo, ele tem um texto que ele fala, né, que o que seria certo, né, que a academia esteja lá no seu campo acadêmico e no judiciário ele produza, né? É uma ideia tipo, assim, bem, meio kelseniana, né, de tá dividido o que seria uma ciência jurídica, né, e o fazer, né, jurídico.
E aqui na escola, ela é um espaço extremamente importante para nós que somos servidores do Poder Judiciário, né? Justamente para ter essa formação. E essa fala que o senhor traz para a gente, ela contribui imensamente, sem dúvida alguma, no nosso fazer jurídico, né? Então, assim, ao mesmo tempo, a academia ela traz, através do senhor, essa contribuição tão importante, né? Que pode nos auxiliar muito no nosso fazer jurídico, e, ao mesmo tempo, é sempre muito bom ouvir o senhor, sempre é um prazer enorme. Eu gostaria de agradecer, então, em nome da escola, esse espaço de diálogo. Também quero agradecer à escola por ter realizado esse evento, que é muito importante, ele é extremamente importante para o Poder Judiciário, eu creio que para a sociedade também, e fico muito feliz dele ser colocado aqui pela escola. Espero que a gente possa compartilhar futuros eventos, a Virgínia, doutor Anselmo, professor Girolamo, que possamos fazer muito mais, sempre em busca de ter essas reflexões e ter esse diálogo. Muito, muito, muito obrigada por terem estado conosco. Eu desejo a todos, aos dois, a Virgínia, a todos e a todos que estão nos assistindo ainda, uma boa noite, um bom final de semana, e muito obrigada.